Olá, shalom, shalom. Boa terça-feira, hoje é dia 10 de dezembro de 2024. Eu quero cumprimentar todos com shalom, a paz do Senhor, né? Eu quero compartilhar aqui uma palavra que o Senhor falou ao meu coração na leitura de hoje, né? Nós estamos na Parashá Vaishlach, que significa e enviou, né? Essa Parashá, ou essa porção de estudos da Torá, vai de Gênesis 32, 4 ou 3 nas versões cristãs, até Gênesis 36, 43, né? Nós estamos hoje na terça-feira, então a terceira porção desse grupo de textos aqui para estudar durante a semana, né? E a porção de hoje, ela falou muito ao meu coração várias coisas, e eu quero compartilhar com vocês, né? De uma forma simples. Eu não sou estudiosa da Torá, não sou pregadora, não sou nada disso, tá? Sou uma pessoa comum que gosta de compartilhar aquilo que o Eterno tem falado ao meu coração com as pessoas, né? No intuito de realmente compartilhar, né? Trocar, trazer um olhar, né? Daquilo que o Eterno tem falado ao meu coração através da leitura da Bíblia, tá bom? Então, eu vou fazer a leitura rápida aqui dessa pequena porção, são poucos versículos, tá? Gênesis 32, do verso 32 até o capítulo 33, verso 5. São 6 versos praticamente, tá bom? Vou fazer essa leitura rápida com vocês e vou destacar aqui o que o Eterno falou no meu coração, tá bom? Vamos lá. Nós estamos na história de Jacó, né? Eu vou trazer um pouquinho, né, do contexto aqui para a gente não se perder. Jacó teve aquela situação toda com o seu irmão Esaú, né? E Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, porque estava com fome, chegou cansado, né, do campo e tal. Ele era caçador, era um homem bruto, né, um homem forte que vivia da caça. E Jacó, ele vivia mais em casa, né, nas tendas, como diz a palavra, com a sua mãe Rebeca, né? Ele era um estudioso da palavra de Deus, ele era mais pacato, né? E também um homem menor, né? Mais singelo, né? Um pequeno Jacó. E quando Rebeca engravida, após 20 anos, né? Que Isaac orava por ela, porque eles casados já há 20 anos, ela não tinha filhos. E Isaac começa a orar, né? Ora por Rebeca para que ela engravide. Então ela engravida de gêmeos, né? E os dois lutavam dentro dela, né? Eram agitados, né? Eles eram muito agitados, ela sofria muito com isso. Imagina, né? Uma gravidez normal. Já deve ser incômoda a questão de o bebê mexendo dentro de você, ao mesmo tempo que é um prazer, uma alegria, também deve ser dolorido, né? Imagina 2. Então, era complicada a gestação ali de Rebeca. Então, Rebeca vai orar ao Senhor e falar com ele, por que isso, né, Senhor? Por que essa luta, né, dentro de mim? Essa dor, né, esse desconforto tão grande, né? E aí, Deus revela para ela que dentro dela haviam 2 povos, né? Haviam 2 crianças que seriam 2 povos que viveriam em inimizade, né?
Então, esse é um primeiro ponto. Aí as crianças nascem. Esaú é o primogênito, né? Ele é o primeiro a sair. E aí eles vão tirar Jacó. Oh, meu Deus, perdão. Vão tirar Esaú. E Jacó está agarrado ao calcanhar dele, né? E, enfim, um é chamado Esav, que significa completo. Ele já nasce bem peludo, né? Com características já de um adulto, pode-se dizer, de um homem completo, né? De um homem feito. E Jacó é menor, né? Mas quando Rebeca vai conversar com o Eterno, vai orar e pedir uma luz ao Eterno, né? Do porquê daquilo, o Eterno fala que os dois seriam inimigos, né? Teriam inimizade, e o maior, né? O mais velho, serviria o mais novo. Então, Esaú era o mais velho e ele serviria a Jacó. Passou o tempo, passaram-se os anos, ok, né? Eles cresceram lá. Um belo dia, Esaú chega cansado lá da caça e vê Jacó fazendo um cozido lá de lentilhas, né? Um cozido vermelho, né? Lentilhas vermelhas. E aí ele chega para ele e fala, né? Me dá um pouco dessa comida aí que eu tô a ponto de morrer de fome. Exagerado, né? Jacó fala assim para ele, então, se você tá tão assim, se você vai morrer, me vende o seu direito de primogenitura. O que é o direito de primogenitura? O primogênito, que era o primeiro filho, ele tinha a bênção de ser o principal ou o próximo líder da família após a morte de seu pai. Então ele se tornaria o líder da família, né? Teria que ser o responsável pela família após a morte do seu pai. Então ele teria bênçãos especiais, ele seria, por exemplo, o herdeiro principal do seu pai, a maior parte iria para ele. Então tinha todo esse conceito, né, de primogênito, era aquele que recebia a bênção maior. E aí Jacó fala para ele, me vende então o seu direito de primogenitura. Aí ele fala assim, para que me serve isso, se eu estou a ponto de morrer? Tudo bem, ele devia estar com muita fome, mas a ponto de morrer de fome é um exagero, né? E aí, Esaú, então, fala, tá bom, é seu, né? O direito de primogenitura. Me dá logo esse prato de comida. E aí, Jacó dá o prato para ele. Então, tem essa primeira fase, né? Aí, quando Isaac está já velho, né? Depois de muitos anos, Isaac gostava mais de Esaú, tinha preferência por Esaú porque ele era um homem do campo, né? Era um homem que parecia aos olhos dele um homem forte, um homem bem-sucedido e todas essas coisas. Então ele tinha uma certa preferência por Esaú. E Rebeca por Jacó, que era um homem mais pacato, né? Um homem caseiro, um homem que era dado ao estudo da palavra, né? E também Jacó pastoreava as ovelhas, né? Ok. Passou o tempo, Isaac já estava velho, e um dia ele chama Esaú para conversar. Filho, vem cá. Olha, eu já estou velho, não sei quando eu vou morrer, e eu quero que você faça o seguinte, me prepare uma caça bem gostosa, do jeito que você sabe que eu gosto, e eu quero lhe dar a minha bênção, né? Que seria essa bênção da primogenitura. A bênção tinha muito valor, né? Muito valor mesmo. Era como que uma missão, né? Colocada na vida daquela pessoa. E aí, Rebeca está ali perto e ouve, né? Sobre essa questão. Nossa, ele vai abençoar Esaú com a bênção da primogenitura. Ela se lembra do que o Eterno tinha falado para ela, que o maior serviria ao menor.
Então, o direito de primogenitura seria realmente de Jacó, né? E Jacó já tinha feito essa questão, né, da lentilha lá do prato, Esaú já tinha vendido, desistido já do direito de primogenitura. Ela se lembra da palavra de Deus com ela, o maior servirá ao menor. O que ela faz? Chama Jacó, fala, olha, o seu pai disse a Esaú que ele já está velho e tal, e que ele queria comer, né, uma caça de Esaú, e aí ele vai dar a bênção para Esaú. Faça o que eu digo. Ela vai lá na tenda dela, pega as melhores roupas de Esaú e coloca em Jacó e fala para ele, olha, se passe por Esaú, vai até lá, eu vou fazer uma comida para seu pai do jeito que ele gosta e tal. Você vai e oferece a comida e fala que você é Esaú, para que você receba a bênção então, ok? Ele fica com medo, né? E fala, puxa, mas, né? Eu sou pequeno, eu sou liso, Jacó, Esaú é peludo, né? Tem o cheiro do campo, eu tenho o cheiro da tenda, né? Eu sou liso, não sou peludo como ele. Nossa voz é diferente. A gente é muito diferente. Se meu pai perceber que eu enganei ele, em vez de eu receber a bênção, eu vou receber a maldição. E aí Rebeca fala para ele que a sua maldição caia sobre mim. Só faço o que eu tô te mandando, porque eu sei o que eu tô fazendo. E aí tem toda a história, né? Ele vai, entrega a comida pro pai. O pai meio que desconfia porque ele já não enxergava bem. Tem essa questão, ele já não enxergava bem, né? Ele pede para que ele se aproxime dele para ele saber se era mesmo Esaú ou não. E todo mundo já sabe a história, né? Ele dá a comida para o pai, o pai dá a bênção para ele, como se ele fosse Esaú. E ele mal tinha saído da tenda, já o Esaú mesmo chega com a caça, né, que ele preparou, e vai conversar com o pai para ter a bênção. Só que a bênção já tinha sido dada a Jacó. Esaú fica doido, né, consumido de raiva, e pergunta, mas o senhor não tem bênção para mim? Só tem uma bênção? Como assim, né? Era costume o pai abençoar todos os filhos. E aí, Isaac fala, olha, a bênção da primogenitura já foi dada. O que eu tenho para você? Aí nós vamos lá ver qual foi a bênção que ele deu para Esaú. Esaú chorou muito alto, tá? Nós estamos no capítulo 27, verso 39. Isaac, seu pai, respondeu-lhe, aqui está a bênção, né? Sua casa será da riqueza da terra e do orvalho do céu, acima. Você viverá pela espada e servirá seu irmão. Porém, quando você se desprender, arrancará o jugo de seu pescoço. Essa foi a bênção para Esaú, né? Esaú odiou seu irmão, né? E disse consigo mesmo, o tempo para lamentar meu pai virá em breve, então eu matarei o meu irmão Jacó. Shalom, Elifas, bem-vindo. Entretanto, as palavras de Esaú foram ditas a Rebeca. E ela enviou Jacó para longe, né, para a casa dos seus irmãos. E aí Jacó vai lá e passa mais de 20 anos na casa de Labão, né, Labão, seu tio. Seu tio? Não. Labão era pai de Rebeca, então seu avô. Então ele vai lá e passa 20 anos, mais de 20 anos, né? Se casa com Lia e com Raquel e com as concubinas. Todo mundo sabe a história, né? Muito bem, passando bastante tempo, passando 20 anos, o Eterno aparece em sonho para Jacó e diz, volte para a casa do teu pai.
né? E ele vem aqui. Qual é? Onde está esse texto? Quando Labão estava acampado na região. Não. Capítulo. Ai. Eu vou achar aqui. Tá. Capítulo 31, verso 11. Então, em sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, Jacó, né? Ele respondeu, aqui estou. Ele continuou. Levante-se agora, capítulo 31, verso 13. Sou o Deus de Betel, né? O Deus que você encontrou em Betel, onde você ungiu a coluna com óleo, onde ele teve o sonho da escada, tá? Ele ungiu uma pedra e colocou o nome ali de Beit El, casa de Deus, tá? Betel. Sou Deus de Betel, onde você ungiu a coluna com óleo, onde você fez um voto a mim. Levante-se agora, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Então, ele tem um sonho, onde o anjo do Eterno fala com ele. E aí, ele vai conversar com as esposas conversam com ele, ok, nós vamos então. E foram embora. Ok. Teve aí uma questão que Labão encontra ele, né? Labão ficou sabendo depois de 3 dias que ele tinha ido embora. Vai atrás dele. Raquel rouba os ídolos do pai e leva embora com ela. Não se sabe ao certo por que ela roubou. Se ela queria livrar ele da idolatria ou se havia uma questão na época que quem tivesse os ídolos do pai teria direito à herança do pai quando morresse. Não se sabe ao certo por que ela roubou, tá? Os ídolos dele. E aí ele vai atrás, ele quer os ídolos, ele não acha, enfim. E vai embora. Passou muito tempo. Ele vai para onde que ele foi mesmo? Ele foi para desculpa, eu perdi aqui o raciocínio. Tá, volta para casa e nós não temos mais nenhuma herança. Então ele se levantou, colocou os filhos, tendo saído, foi embora. Ele vai para Gileade, tá? Ele fica em Gileade. Aí Labão persegue ele. Ele estava acampado em Gileade, né? Gilead, na verdade, o nome. E aí eles têm uma conversa e fazem um juramento de que um não encontraria mais o outro, e que Jacó não faria nenhum mal a ele. Fazem um juramento e ok, ele vai embora. Labão vai embora, né? Voltou para sua casa. E aí nós temos então a Paraxá. Quando o Eterno fala para ele voltar, ele fica com muito medo do que o irmão dele poderia fazer, né? Imagina, o irmão com muita raiva, né? Prometeu matar ele, porque ele roubou o direito de primogenitura e a bênção, né? Ele ficou doido. E aí Jacó vai fazer uma série de coisas para tentar aplacar a ira de Esaú. Primeira coisa que ele faz, ele envia mensageiros, né, para saber como que estava Esaú,
Esaú, e na direção de Edom. Aí ele envia os mensageiros com a instrução: eis o que vocês devem dizer a Esaú, meu senhor. Seu servo Jacó disse: tenho vivido com Labão, contou toda a história, né? E possuo gado, jumentos e rebanhos, servos e servas. Envio essas notícias a meu senhor, chamando Esaú de senhor. Respeito, né? Com o objetivo de obter o seu favor. Aí os mensageiros foram e voltaram a Jacó, dizendo: fomos ao encontro de Esaú, seu irmão, e ele vem a seu encontro com ele. 400 homens estão com ele. Jacó fica muito apavorado, né? Caramba, tô lascado, né? Meu irmão vem comigo com mais 400 homens. Ele vai vir para a guerra, ele vai vir querer me matar e matar tudo que eu tenho. Esse é o pensamento natural de Jacó, tá? Aí ele divide as pessoas em 2 acampamentos. As pessoas e os rebanhos e tudo que ele tinha em 2 grupos, né? Pensando, se Esaú vier e atacar um grupo, pelo menos outro grupo será poupado, né? E aí Jacó disse, orou, né, ao Eterno, e falou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, Adonai que me disse: volte para sua terra, para seus parentes, e eu farei bem a você. Eu não sou digno de todo o amor e fidelidade que me demonstrou. Nós vemos aqui 3 atitudes muito dignas de Jacó. Primeiro, ele vai ao Eterno, reconhecendo que né, o Deus dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque. E ele fala ao Eterno: olha, o Senhor me disse, volte para a sua terra, e eu farei bem a você. O Senhor me disse, tá? Eu sei que eu não sou digno, né? Não sou digno de todo o amor e fidelidade que o Senhor demonstrou com o teu servo. Pois atravessei o Jordão apenas com meu cajado. No entanto, me tornei 2 grupos. Por favor, me salva de meu irmão. Eu estou com medo. Tá? Eu tenho medo dele, temo que ele se aproxime e me ataque sem se apiedar das mães e dos filhos. O Senhor me disse: com certeza eu farei bem a ti e te tornarei os seus descendentes tão numerosos. Então, nós vemos aqui que Jacó ele tem uma atitude de confiança, humilhação e sinceridade. Eu disse num outro vídeo essas coisas, né? E aí nós prosseguimos para aquilo que o Eterno trouxe hoje. E aí ele faz toda aquela estratégia, né, de dividir os grupos e tudo, né? Vai passando os presentes na frente e dá ordem aos servos. Olha, se ele perguntar o que é isso, quem são vocês, vocês falem, né? Somos servos de Jacó, o Senhor vem logo atrás. E assim vai. Aí vem a parte de hoje. À noite, ele manda todo mundo passar, né? E fica sozinho no Vale do Jaboque, né? Vale de Iaboque. Ele se levantou à noite, pegou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os filhos, e atravessou o Iaboque. Ele os pegou e mandou cruzarem o riacho a seguir, mandou que atravessassem seus bens. E Jacó foi deixado só. Então, um homem lutou com ele até o amanhecer. Quando percebeu que não derrotaria Jacó, golpeou a ligação do quadril de Jacó para que seu quadril se deslocasse, enquanto lutava com ele. Cadê? Enquanto lutava com ele. O homem disse: deixe-me partir, pois vai amanhecer. Jacó, porém, respondeu: não deixarei ir, a menos que me abençoe. Um homem pode abençoar alguém desta forma? Você pode abençoar com a sua oração, com boas palavras, ok?
Mas Jacó pediu algo a mais. Por que que ele pediu para que esse homem abençoasse Jacó? Primeiro, porque ele tinha medo de Esaú. Segundo, porque ele ia encontrar Esaú. E ele sabia que Esaú estava vindo com mais 400 homens. Ele estava apavorado. Ele estava enxergando com esses olhos, pensando com essa mente, em como ele iria encontrar Esaú. Por outro lado, imagina, Esaú vem com 400 homens. Esaú também não sabia o que ele iria encontrar. Ele não tinha ideia de como seria esse encontro com Jacó. Por que que ele estava indo encontrar Jacó? Se diz aqui que só Jacó teve um sonho com o Eterno, né? Com o anjo do Senhor. Será que o anjo do Senhor falou com Esaú também? Muito provavelmente. Por que que ele iria atrás de Jacó depois de 20 anos? É uma coisa para a gente pensar, né? E aí, então, o homem disse, deixe-me partir, porque está amanhecendo, né? Jacó disse, não o deixarei ir, a menos que me abençoe. O homem perguntou, como é o seu nome? Ele responde, Yaakov, né? O suplantador. Então o homem disse, de agora em diante você não será mais chamado Yaakov, mas Israel, pois mostrou sua força contra Deus e os homens e prevaleceu. Yaakov perguntou, por favor, diga-me seu nome. Ele, porém, respondeu, por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Yaakov chamou o lugar de Peniel, significa face de Deus. Por quê? Pois vi Deus face a face e minha vida foi poupada. Aqui começa a questão mais legal da leitura de hoje. Quando o sol nasceu sobre ele, atravessou o Peniel, mancando a altura do quadril, né? O anjo tocou ali, naquele lugar, entre o quadril e a coxa, né? Na juntura da coxa. Esse é o motivo até hoje de que o povo de Israel não come o músculo da coxa, né? O músculo chamado de... cadê o nome que eu vi aqui? Nervo ciático, tá? O famoso nervo ciático. Eu tenho problema no nervo ciático. É muito dolorido, né? Então, ninguém come esse nervo, tá? Essa parte da coxa. E aí vem, Yaakov ergueu os olhos e observou, e ali estava Esaú, a caminho, e com ele 400 homens. Olha só, o que me chamou a atenção. Antes desse encontro que Yaakov teve com o anjo, com a face de Deus, né? Quem será que era esse anjo? Né? Para ele ter denominado ali a face de Deus. Quem é a face de Deus? É Yeshua. Na Kabbalah, no contexto judaico, a face pequena de Deus, né, do Eterno, é chamado de Sar Hapanim, o anjo das faces, né? A face menor, a face contraída de Deus na terra é Yeshua. Por que é Yeshua? Eu vou lá em Colossenses e leio o seguinte. Deus, né, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Isto é para ler aqui eu tenho que ler sem o óculos. O perdão dos pecados. Olha só, ele, Yeshua, Jesus, é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1,15. O primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Esse é Jesus, Yeshua, tá? Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a congregação. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo ele tenha a supremacia. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a pequena face de Deus na terra. Possivelmente possa ter sido ele que lutou com Jacó e o abençoou. Isso chamou minha atenção, né? E aí, então, quando Jacó tem esse encontro com o anjo da face de Deus, né? Sar Rapanim, o anjo da face de Deus. Ele tem uma mudança radical, não só no nome, porque o nome possui em si uma missão, aquele que vence, aquele que sobrepuja. Ele teve mudança aqui e aqui. Então, antes de ter esse encontro com o Eterno, ele envia presentes, ele faz as coisas da sua mente, com medo, né? Com medo. Ele fala para o Eterno, eu tenho medo do meu irmão, me ajuda, né? O Senhor me falou, vai que eu te abençoarei. Então eu vou na confiança do Senhor, mas ele ainda tinha medo. Ele ainda confiava na sua força, naquilo que ele poderia fazer. Então ele manda os presentes, né, as pessoas para ver se engana Esaú. E aí Esaú vê aquilo tudo e pergunta, né, o que é isso? Muito bem, passa a noite, ele faz o seguinte, ele vê Esaú vindo, né? Aí ele dividiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas escravas. Aí qual é o comportamento dele depois da luta com o anjo? Ele colocou em primeiro lugar as escravas e seus filhos, depois Lia e seus filhos em segundo, e em terceiro Raquel e Yosef, né? José, por último. Mas então ele mesmo passou adiante e prostrou-se com o rosto em terra 7 vezes, antes de aproximar-se do irmão. Olha a atitude de Jacó depois do encontro com Deus, com o anjo de Deus, né? Aquele representante do Eterno ali. Só o Eterno pode mudar o nome de alguém, né? Só o Eterno pode abençoar alguém e mudar a história de alguém. Por isso que eu particularmente creio que quem tem um encontro verdadeiro com Deus, com Yeshua, nunca mais será o mesmo. E nunca mais poderá abandonar esse Senhor. Nunca mais você abandona Yeshua. Depois que você teve um encontro com Ele, impossível. Impossível. E qual é a atitude dele? Antes ele estava agindo pela sua mente, tentando agradar Esaú para ver se ele não matava ele, né? Ele tinha medo de Esaú. Esaú também não sabia o que encontrar e vai com 400 homens. Os dois não sabiam o que esperar um do outro. Após o encontro dele com o Senhor, lá no Vale do Jaboque, durante a noite, o que ele faz? Ele separa a sua família, né? As filhas das escravas, as escravas, depois Lia e seus filhos, e Raquel e Yosef, que por enquanto só tinha Yosef. E ao invés de enviá-los à frente,
vai ele à frente da sua família. Se prostra 7 vezes. O que é isso? Se prostrar 7 vezes com o rosto em terra. Humildade. Ali ele estava falando não para Esaú, mas com o Eterno. Eterno, me ajude. Eterno, eu confio. Eterno, eu me humilho diante de ti. Eterno, fale ao coração desse homem. 7 vezes. Nessa situação de se prostrar com o rosto em terra, 7 vezes ele clamou ao Eterno, com certeza. Não está escrito aqui, mas com certeza. Clamou misericórdia ao Eterno. Aí ele passa a confiar no Eterno. E tem aqui um comentário muito interessante que diz o seguinte: o golpe do anjo, né, em Jacó, simboliza o seguinte: Jacó reconheceu que o lugar do encontro face a face com Deus era o lugar da salvação da sua alma, né? Esse golpe concorda com o que diz aqui. Ai, desculpa. Eu li aqui, mas... O seguinte... Tá, achei. O golpe simboliza o tratamento de Deus. Vou tirar. O tratamento de Deus em Jacó, no seu coração, na sua alma, na sua autopreservação, né? Naquilo que ele se achava capaz, né? Ele quebrou Jacó, quebrou a juntura da coxa ali, também quebrou o orgulho, a autossuficiência de Jacó. A bengala, né, o cajado que ele passou a usar, representa a dependência de uma ajuda externa, no caso, a ajuda do Eterno. Tá? E também, com essa luta, com esse golpe, né, do anjo com ele se tornou um adorador. O que é um adorador? O que é adorar a Deus? Adorar a Deus é você contemplar Deus na sua santidade. É você respeitar intimamente, interiormente, de toda a sua alma e saber o Deus que você serve, o Deus que está acima de você. Adorar a Deus não é cantar apenas, louvar com a voz, com o seu corpo, com tudo que você é. É você se derramar diante desse Deus. É você se entregar em uma atitude de humildade. Se derramar, se entregar ao Deus vivo, ao Todo-Poderoso. Jacó passou a ser um adorador. A gente vê na bênção que ele dá em Hebreus 11, 21, diz assim: pela fé, Jacó, antes de morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado em seu cajado, adorou ao Eterno. Shalom, shalom. Que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yeshua, sejam bem-vindos. Então, ele adorou o Eterno. Olha a atitude. Antes, ele vai, se prostra e clama: ai, Eterno, por favor, me livra de Esaú, eu tenho medo dele. Ele está vindo com 400 homens, eu sei lá o que esse homem vai fazer comigo. Agora, ele se posiciona na frente da sua família, se prostra 7 vezes, em adoração a Deus e em respeito ao irmão, que é muito importante, tá? Não importa quem seja, ele respeitou o irmão. E aí, através de suas muitas lutas, ele aprendeu a adorar o Eterno.
né, a depender do Eterno. A dependência que nós temos do Eterno também é uma adoração, tá? O cajado, onde ele se apoiava, foi uma lembrança constante, né, de que ele dependia completamente do Eterno para chegar, para vencer, para fazer o que quer que fosse, né? Isso o levou a um profundo sentimento de gratidão, né? Então, ali, após aquele momento, aquela noite de luta com o anjo, ele conseguiu, né, prevalecer. Ele não foi consumido pela presença do Eterno ali, por aquele anjo, né? E ele recebeu um novo nome, uma nova missão e uma nova mente, um novo coração. Quem é que faz isso na vida da gente? A gente vai lá em Jeremias 31. Jeremias 31. A partir do verso 31 diz o seguinte: Dias virão, afirma o Senhor, quando estabelecerei uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Eis, no entanto, a aliança que celebrarei com a comunidade de Israel passados aqueles dias, afirma o Senhor. Registrarei o conteúdo da minha Torá na mente deles e a escreverei no mais íntimo dos seus sentimentos, nos seus corações. Assim serei de fato o Deus deles e eles serão o meu povo. Ninguém mais terá necessidade de orientar o seu próximo, nem o seu irmão pregando: eis que precisas conhecer quem é o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens até os idosos, os mais pobres aos mais ricos. Quem é que vem escrever a Torá no nosso coração? Quem é que pode mudar a mente e o coração de uma pessoa? Yeshua. Ele vem trazer essa nova vida, esse novo nome. O que é um nome? Identidade. É ele quem muda a identidade de uma pessoa, é ele quem muda o comportamento de uma pessoa ou das pessoas. Então, Yaakov teve um encontro com Yeshua, que mudou o seu nome, a sua identidade, e mudou o seu comportamento, o seu coração. É muito lindo. E aí vem aqui, a luta de Jacó durante a noite também é uma referência à morte do Mashiach, né, do Messias. Quando o sol nasceu pela manhã, né, ele já havia ressuscitado. Então, morte e ressurreição. A morte acontece durante a luta, à noite, né? Yeshua passa 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. E ele ressurge ao despontar do primeiro dia. Então ele ressuscita ainda durante o anoite, assim, no finalzinho da noite, quando vai amanhecendo. É quando Yeshua ressuscita. Aqui, quando o sol nasce, ele atravessa Peniel, né? E ele encontra Esaú. E aí é muito lindo o encontro deles. O que acontece? A gente vê que ele separa os grupos da família e ele mesmo passou adiante e prostrou-se, né, com o rosto em terra. O que acontece aqui? Olha só, eu tenho aqui... Tá. Esse comentário é fabuloso, né?
Jacó agora foi capaz de enfrentar o seu irmão corretamente, não com aquilo que ele pensava, não com medo, né? Não com as suas próprias forças, né? Aí, depois que ele foi atingido na perna, ele já não tinha mais a mesma força, lógico. Então, ele foi enfrentar o irmão ou se encontrar com o irmão corretamente, com a atitude de alguém que encontrou a Deus. Ah, é diferente. Muito diferente. Agora ele era um novo homem. Vemos como ele assume a sua responsabilidade e protege a sua família. Indo à frente, ele estava protegendo a família dele. Ele não estava usando a família dele como um escudo. Ele foi o escudo da sua família. Olha que lindo. Que atitude maravilhosa, né? E aí ele fica na frente dela e encara o irmão. Vai à frente. Humilhou-se diante dele. Ele não vai com empáfia, né? Ele não vai pensando no que ele mesmo poderia fazer. Imagina, você tem uma discussão ou você tem um momento você tem um problema, uma briga com alguém. Passa muitos anos, né? Você não vê mais aquela pessoa, você se afasta dela. Passam anos, muitos anos, você volta, o Eterno fala no seu coração, volta lá, vai resolver aquele teu problema antigo. Gente, o tempo não resolve as coisas. O tempo só procrastina, só passa para frente. E existe uma coisa, enquanto você não resolver o seu problema lá no passado, ele vai bater na sua porta, até você resolver. Eu posso dizer isso com experiência. Enquanto você não resolve os seus problemas do passado, eles vão continuar vindo e te assombrando. Vão fazer parte da sua vida. Até você resolver, até você enfrentar aquilo que você precisa, né? E aí, esse ato também de se inclinar significava respeito, né? Apesar do mau comportamento do irmão, né, de Esaú, Esaú era bruto, né? Tinha jurado ele de morte. Apesar disso, ele se humilhou e mostrou respeito ao irmão, tá? Aí o que acontece? O Eterno entra na situação. Quando ele se prostra lá 7 vezes, com certeza ele clamou ao Eterno, porque ele se prostrou, porque ele se humilhou e confiou no Eterno. O Eterno vem e intervém milagrosamente naquela situação, assumindo o controle dos sentimentos de vingança em Esaú. E aí o que acontece? Esaú correu para encontrá-lo, o abraçou, se lançou, né, ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Ah, meus irmãos. Olha, se tem uma coisa que pode quebrar o coração de uma pessoa, é você se humilhar diante do Eterno em favor dessa pessoa. Por exemplo, você tem um problema muito sério, Shalom. Você tem um problema muito sério com alguém. E ao invés de você ficar lá maquinando na sua cabeça o que eu posso fazer, o que fulano vai fazer contra mim, o que eu posso fazer, o que fulano, né? Imagina, 20 anos Jacó pensando o que Esaú ia fazer com ele. Da mesma forma, Esaú pensando o que ele faria com Jacó. Aí, a questão é, o que eu posso fazer para mitigar, olha, usando palavras difíceis, né? Para resolver o meu problema com aquela pessoa. Nós
naturalmente, quando temos problemas com alguém, a gente sempre fica esperando o que a outra pessoa vai fazer em nosso favor ou ao nosso favor. A gente nunca pensa o que eu posso fazer para resolver aquele problema. Aqui, com aquela situação de Jacó, com o seu encontro com o Eterno, com a sua mudança de vida, é diferente. Jacó começa a pensar o que eu posso fazer para resolver esse problema. Então ele vai lá, se humilha diante de Deus e diante do irmão, como quem diz, olha, eu não tenho nada, eu não sou ninguém, né? Me perdoe pelo que eu te fiz. Ele se arrependeu diante do Eterno, mostrou isso para o irmão, né? Com aquela questão de se abaixar ali, se prostrar. Isso vem para o coração de Esaú através de uma intervenção milagrosa de Deus, né? O Eterno vem e assume o controle do desejo de vingança de Esaú. Então, durante a noite de luta, por meio da oração, Jacó, liberou o favor do Eterno sobre ele e sobre Esaú, né? E ele veio e interveio no coração de Esaú. É porque ele não foi com as suas próprias forças, né? Quando nós temos conflitos com alguém, a solução está em nossas mãos. No que nós podemos fazer para aquilo acabar. Ah, poxa, mas né, ele me jurou de morte, eu tenho medo dele, então eu vou lá e eu vou humildemente diante dele. Humildemente diante do Eterno e diante dele. E aí o Eterno interveio, né? Então a solução está em nós. Não fique esperando o outro. O que o outro vai fazer, o que o outro pode fazer, o que o outro não pode fazer. Ah, se ele vier falar comigo, tudo bem, eu não vou atrás. Orgulho não vem de Deus. O orgulho só piora a situação. A arrogância, né? Aquela coisa de, eu não vou me humilhar. Então você não vai vencer. Então, o Eterno não vai intervir na sua situação enquanto você não ceder. Jacó cedeu, por isso ele foi abençoado. Porque ele cedeu, porque ele se humilhou, o Eterno veio e tocou no coração de Esaú, para que ele não viesse com ira. Imagina, gente, um homem com um exército, né, de 400 homens. O que ele não poderia fazer? O que seria de Jacó? O que seria de nós se não fosse a misericórdia do Eterno? O que seria de nós se nós continuássemos pensando de forma natural e humana, né, carnal, com a nossa própria mente, com as nossas forças? Fica difícil, né? Fica difícil. Se Jacó não se humilhasse aqui, o que poderia ter acontecido? Sei lá, um desastre, né? Esaú poderia ter dizimado tudo, não só matado Jacó, como toda a sua família, né? E levado o despojo com ele, né? Os animais. Mas não foi isso que aconteceu, né? Depois, então, de Esaú correr, né? Abraçar e os dois chorarem, aí Esaú olhou ao ver as mulheres e os filhos e perguntou: quem são estes que estão com vocês? Jacó respondeu: os filhos que Deus graciosamente concedeu a seu servo. Olha, a palavra, né, o falar dele é um falar humilde. Ele poderia ter falado:
são as minhas mulheres e os meus filhos que eu conquistei. Não, eu não conquistei, foi o Eterno quem me deu. O Eterno graciosamente deu ao seu servo. Então, sabe, fica aqui uma reflexão, né? Como nós temos lidado com os nossos problemas? De que forma a gente tem agido quando acontece algum problema com a gente, quando tem alguma briga na família, no trabalho, na escola, sei lá, com os vizinhos? Como que a gente tem lidado? Na nossa força, com as nossas estratégias, com a nossa mente, ou nós temos nos entregado ao Eterno e até lutado com o Eterno para que Ele nos abençoe? Esse lutar com o Eterno é colocar tudo diante dele, buscar no Eterno condições de resolver os nossos problemas, entregar tudo nas mãos do Eterno. Não é fácil. Eu não estou dando receita de bolo aqui, mas é o que a palavra nos ensina. Busque as soluções no Eterno. Se humilhe diante do Eterno. Tem um texto que fala, né? Humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e Ele virá ao seu socorro, para que Ele vos exalte em tempo oportuno. É esse o texto, né? Acho que é 2 Pedro. Eu não sou boa de referência, tá? De endereço. É difícil. Eu guardo a palavra, mas não guardo o endereço. Mas, enfim, humilhe-se diante do Eterno, da potente mão do Eterno. Quem é a mão do Eterno? Quem é a destra do Eterno? É Yeshua. Humilhe-se diante de Yeshua, Jesus, tá? Não tenho nenhum problema de falar Jesus aqui. Eu sei o Deus em quem eu creio e o Messias que me salvou. O seu nome é Yeshua, que significa salvação de Deus, salvação do Eterno. Ele foi conhecido no mundo como Jesus. É o mesmo Yeshua. E aqui eu quero fazer um paralelo, não tem nada a ver com isso, tá? Mas o Eterno me tocou de falar isso. Vocês conhecem a história de Yosef, né? José no Egito. Eu acho que se vocês não conhecem, eu vou falar rapidamente. Jacó tem os filhos, certo? 12 filhos, 13 com Diná, e tem Benjamim, né? E aí, Jacó ama Yosef, né? José, e Benjamim. Benjamim era o mais novo de todos, tá? Yosef era o mais novo, depois vem Benjamim. Yosef, José, era o mais amado de Jacó, porque era filho de Raquel, a mulher que ele mais amou, né? Enfim. Os outros irmãos tinham inveja e ciúme de José, porque ele era favorecido, uma por ser o mais novo e outra por ser o mais amado. E, infelizmente, né, Jacó deixava isso bem claro, que ele era o mais amado, né? E aí, por causa disso, os irmãos tinham muita raiva de José. Um belo dia, os irmãos estão lá no campo, pastoreando as ovelhas e tal, e aí Jacó pede para José ir verificar como é que estavam os irmãos. José vai, e ele tinha ganhado o ganho do seu pai, uma túnica muito bonita, colorida, né? Imagina a raiva dos irmãos, né? Fala sério. Se um irmão já dá problema, né? Imagina 12. Ok. Ele vai encontrar os irmãos para ver como é que eles estão, tal, e levar notícia para o pai.
Quando ele está chegando perto, que eles avistam José, já o coração muda. Ó, lá vem o sonhador. Fora que José tinha sonhos, né? José teve sonhos e contou para os irmãos, eles ficaram muito bravos de que os irmãos se rendiam a ele, né? Em sonho. Em sonho foram feixes de trigo e, se não me engano, ele teve 2 sonhos, que os feixes de trigo se prostravam diante de um feixe maior, que era o dele, e depois, se não me engano, ele também tem um sonho com feixes de trigo, todos se prostrando diante dele, inclusive o sol e a lua. Imagina, né? O pai e a mãe. Que babado, né? Que ele arrumou para a cabeça dele. Então, eles tinham esse problema com José. E aí, quando eles veem José chegando, eles armam uma armadilha para ele. Olha, a gente faz o seguinte, a gente mata ele e a gente se livra desse problema, né? Mas aí conversa vai, conversa vem, como que a gente vai matar nosso irmão? Vamos atrair maldição para nós, não vamos fazer isso. Tá bom, então a gente joga ele num poço, pega a túnica dele, né? Suja com o sangue de algum animal aí, mata um animal qualquer e suja a túnica dele e leva para o nosso pai, dizendo que ele foi devorado por um animal selvagem. E aí a gente se livra do sonhador, né? Graças a Deus, nada disso se concretiza. Ele está lá no poço, uma caravana de ismaelitas vem passando e um dos irmãos tem a ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos vender o sonhador? E aí a gente ainda ganha um dinheirinho em cima dele, né? Gente boa pra caramba, né? Beleza. Vendem José para a caravana e vão embora, levam a túnica, fazem isso com a túnica mesmo, né? Mancham a túnica lá de sangue de algum animal e levam para o pai, dizendo que José foi devorado por um animal. E nisso José é feito cativo, escravo, vendido como escravo no Egito. Potifar vê o bendito José, né? O bonito José, o forte José, e compra ele como escravo para ele, para servi-lo no palácio de Faraó. Potifar era, se não me engano, o chefe da guarda de Faraó. E José, então, passa ali a conviver com os egípcios. O mais importante de José, ele não deixou de ser José, Yosef. Ele não deixou de adorar o Deus vivo. Ele não sucumbiu ao contexto egípcio. Ele continuou sendo Yosef. E ele continuou tendo sonhos. E revelando sonhos, né? Interpretando sonhos. E aí vem toda a história, né? Um belo dia ele tá lá, o copeiro do rei e o padeiro do rei são encarcerados, eles têm um sonho, ele fala da interpretação dos sonhos, né? Os sonhos se realizam, mas mesmo assim ele até pede, né, para o copeiro, olha, quando você for livre aqui, quando você for libertado, fala de mim lá pro rei, tá? Para ver se ele me solta. Não, o copeiro nem lembrou dele. Passou um bom tempo depois. O que acontece? Faraó tem um sonho muito perturbador, aliás, 2 sonhos, né? Um com vacas e outro com espigas, e ele não sabe a interpretação, e fica desesperado, não consegue dormir, não tem paz, aquela coisa toda. Aí o copeiro vai lembrar de José. E o mais interessante, José, lá na cadeia, ele se torna o ajudante do carcereiro, né? O supervisor da cadeia. Meus amados, quando o Eterno quer abençoar, olha, você pode estar onde for, você pode estar na lama, você vai sair vencedor.
quando o Eterno quer abençoar, quando o Eterno tem algo na sua vida. Se você não se afastar, se você não desobedecer e você continuar servindo ao Eterno, ele vai te honrar. Muito bem. Aí o copeiro vai e lembra do José e fala para o rei: olha, tem um rapaz lá na cadeia que ele tem o dom, né? Ele tem o dom de interpretações. Mais do que depressa, Faraó manda chamar. E aí ele aparece diante do Faraó, interpreta os sonhos. E aí eram 7 anos de bonança, né? De abundância e depois 7 anos de fome. Ele dá a interpretação e ainda sugere ao Faraó: olha, se eu fosse o senhor, eu colocava uma pessoa experiente para estar na liderança, né? Nesse tempo, para colher os grãos e tal, e fazer o estoque e tudo mais. Faraó, com certeza tocado pelo Eterno, né? Porque o Eterno toca em quem ele quiser, né? O Eterno usa quem ele quiser. Ele fala para todos, né? Quem é que tem o Espírito de Deus como ele? Eu te farei líder, eu te farei governador de todo o Egito. Yosef passa a ter um outro nome, Safenat Paner, que significa como que é? Interpretador de sonhos, né? Ou Senhor dos Sonhos, alguma coisa desse tipo, tá? Fato é, muda-se o nome de Yosef para Safenat Paner, mudam-se as roupas, muda-se a aparência, ele começa a falar egípcio, né? Porque é a língua da onde ele está, mas ele não deixa de ser Yosef, o hebreu, o servo do Deus vivo. Por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje Yeshua é conhecido no mundo, praticamente todo, como Jesus. Jesus, Jesus e por aí vai, né? Cada lugar ele tem um nome. Esse não é Yeshua? Jesus não é Yeshua? É o mesmo Yeshua. Ah, mas adoram a ele, fizeram dele um ídolo e tal, tá? O que as religiões fizeram com Yeshua é o mesmo que foi feito de Yosef no Egito. Porém, ele não deixou de ser Yeshua, o Mashiach de Israel. Ele não deixou de ser quem ele é. O que fizeram dele é um problema que esses vão ter depois com Deus. Então, o fato de falar Yeshua ou falar Jesus não desmerece a pessoa do Messias. Esse Jesus da Igreja Católica ou do cristianismo em si é o Tsafenat Paner no Egito. É o governador do Egito. Ele está no Egito, convive com os egípcios, mas não se conformou ao Egito. Eu tenho muito amor pelos cristãos, porque eu já fui cristã. Eu tenho muito amor pelas pessoas. Eu não tenho amor pelas religiões, tá? Quero deixar isso bem claro. As religiões são criações humanas para se chegar a Deus. Porém, o caminho é inverso. Foi Deus quem veio ao nosso encontro. Foi Deus quem mandou a sua
manifestação, aquele que detém todo o seu poder, toda a sua personalidade, o seu representante a nós. Nós vemos lá, eu vou ler novamente aqui, Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 15, ou a partir do verso 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Foi Deus quem veio ao nosso encontro. Porque nós, de nós mesmos, não podemos chegar até Deus. Nós não temos capacidade. Nós não temos capacidade de chegar a Deus. Por nós mesmos? Não. Ele veio em nosso favor. Em quem temos a plena redenção, Yeshua, por meio do seu sangue, isto é, o perdão dos pecados. Yeshua é a imagem do Deus invisível. Olha, nós temos aqui, para quem gosta do Tanar, né, do Antigo Testamento, Deuteronômio 18 ou 15. Deuteronômio 18, para não usar só o Novo Testamento, né? A Brit Hadashah, vamos ao Velho Testamento. Eu não gosto de falar Velho Testamento, porque a palavra de Deus não tem validade, ela não envelhece. Mas, enfim, para que todos entendam. Velho Testamento, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 em diante. Yahweh, Deus, tá? Adonai, o Senhor, teu Deus, suscitará um profeta como eu. Aqui é Moisés falando ao povo, ok? Adonai, teu Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus próprios irmãos, ou seja, de Israel. A ele ouvireis, porquanto é o que tinhas rogado a Adonai, o teu Deus, em Horebe, né? No dia em que teve a reunião lá, quando receberam as 10 palavras, né? Os 10 mandamentos. Eles rogaram a Moisés, olha, não podemos continuar ouvindo a voz do Eterno, senão morreremos. Fala você conosco. Então, Moisés se tornou o profeta do Eterno. Então Adonai me orientou. Eles falam a verdade. Portanto, o Eterno dizendo, vou suscitar para eles um profeta como tu, no meio dos seus próprios irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca e ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. E será que qualquer pessoa que não ouvir as minhas palavras na boca dele, que ele falar em meu nome, eu mesmo lhe pedirei contas. O que Jesus sempre falava? Mas eu falo as palavras do meu Pai. Vamos ver o texto aqui. João 12, 49. Ou João 12. Vamos lá. Ó. Tinha aqui uma discussão de quem era ele, se não era ele, o que ele falava, né? Ó amor. Então Jesus exclamou para as pessoas, quem acredita em mim, não crê somente em mim. Desculpem, tá? O barulho. Quem acredita em mim, não crê somente em mim, mas aquele que me enviou.
Quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Olha aqui, volta lá para Deuteronômio 18:15. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Aquele que me rejeita e não acolhe as minhas palavras, tem quem o julgue. Quem é? A palavra que proclamei. Essa o julgará no último dia. Pois eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me deu ordem sobre o que eu deveria dizer e o que proclamar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Sendo assim, tudo o que eu falo, como o Pai me mandou dizer, assim falo. Meus queridos, larguem de orgulho, larguem de besteira. Yeshua e Jesus são a mesma pessoa. O que fizeram da imagem dele não é problema nosso. Esses que deturparam a imagem de Yeshua, de Jesus, estes vão dar contas a ele. O que fizeram com Yosef no Egito? Mudaram seu nome, mudaram sua roupa, mudaram a sua fala, né? O seu idioma. Ele falava egípcio, lógico, ele não ia falar hebraico, né? Ou aramaico no Egito, ainda mais como governador. Então ele se parecia como um egípcio. Ele até casou com uma egípcia, né? Teve filhos no Egito, mas ele continuava sendo Yosef, o hebreu, filho de Jacó. E ele continuava crendo no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele não deturpou a sua natureza. Ele não mudou a sua identidade. Mudaram ela para que ele se adequasse ao contexto. E para quê? Para a salvação de todos aqueles que creram. Ele salvou tanto egípcios da morte, como os seus próprios irmãos que aí, muito tempo depois, vão até o Egito. O Eterno coloca lá uma fome, né, em toda a terra. Só o Egito tinha grãos, né? Por quê? Porque ele foi colocado como governador. Ele usou de sabedoria dada por Deus para acumular os grãos e tudo mais. Vendia aos povos que iam lá comprar. Um belo dia, vão os irmãos. E aí tem toda aquela história, ele testa os irmãos para ver se eles tinham se arrependido. O que vai acontecer com Yeshua? Antes da volta de Yeshua? O que Yeshua falou quando entrou em Israel? Eu não voltarei a ver vocês antes que vocês clamem Baruch Rabá Beshem Adonai. Bendito o que vem em nome de Adonai. Quem é que veio em nome de Adonai? Quem é que veio em nome de Deus? O Senhor. Yeshua. Jesus. Parem de falar besteira. Parem de falar que Jesus não é Yeshua. É, sim. Com outro nome? Sim. Com outra roupagem? Sim. Mas é o mesmo. Em essência, a natureza dele continua sendo Yeshua, a salvação de Deus. Por favor, parem de deturpar a verdade, parem de torcer a verdade pela mentira. E eu vou lá em Isaías. Eu amo esse texto é maravilhoso. Isaías 45. Não, Isaías 5, desculpa. Diz o seguinte:
Isaías 5, 25. Isaías 5, 20. Ai dos que usam o mal como o bem. Eu vou usar outra versão aqui, peraí. Isaías 5, 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Vocês que têm falado que Jesus não é Yeshua, vocês têm colocado a luz por trevas. Cuidado. Cuidado com o que vocês têm feito. O Eterno não terá por inocente aqueles que invertem as coisas. Ai dos que fazem isso. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e astutos em seu próprio conceito. Ai, tá? Isaías falando. Não sou eu e nem o Novo Testamento. Isaías, um dos maiores profetas de Israel. Não façam isso. O que foi feito com Yeshua tem um propósito muito maior, que era alcançar as nossas vidas. Nós, os gentios, os não-judeus. Romanos 11 diz isso. Eu não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, eu não estou me importando também, tá? Me desculpe. Mas aquilo que o Eterno mandou eu falar, eu vou falar. Não importa. Romanos 11. Muitos não creram em Yeshua, certo? Ok? Certo. Muitos não conheceram Yosef, ok? Ok. Principalmente seus irmãos. Eles não reconheceram Yosef. Pergunto, pois, Shaul Hashaliach, né? O apóstolo Paulo dizendo aqui. Ele está falando aos romanos. Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou ao seu povo que antes conheceu. Ok. E aí vem aqui, mataram os profetas, o Eterno fala, não, mas eu separei 7.000. Pois que, verso 7, tá? Romanos 11, 7. O que Israel busca, isso não alcançou, mas os eleitos alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhes deu um espírito entorpecido, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem até o dia de hoje. Meus amados, por que Israel não creu em Yeshua? Porque o Eterno fez assim. Muitos creram, outros, como nação, não creram. A nação toda não creu, mas muitos creram. Senão nós não teríamos a Bíblia hoje, escrita por judeus que creram em Yeshua, ok? Vamos lá. Logo pergunto, verso 11, porventura tropeçaram de modo que caíssem para sempre? De maneira nenhuma. Antes, pelo seu tropeço, ou seja, porque eles não creram, veio a salvação aos gentios, para os incitar ao ciúme. Meus amados, quando você diz que Jesus não é Yeshua e você rejeita, você não está incitando os judeus ao ciúme. Você está fazendo com que eles tenham raiva do próprio Messias deles, que por ordem e por estratégia do Pai, foi feito Safenat Paner, foi feito Jesus, foi enviado a Roma, veste roupas romanas, aquele negócio vermelho, aquela túnica branca, aquele negócio vermelho, é o mesmo.
Ai, mas ele é loiro de olho azul. Não me importa a aparência dele. Não me importa. O que importa é quem ele é. Foi o Eterno que fez isso, para que a salvação viesse a nós. Se todos tivessem crido em Yeshua, lá, naquela época, nós não teríamos acesso à salvação, vocês têm noção? Se José não tivesse sido vendido ao Egito, não só o Egito, mas todo mundo teria passado e morrido de fome. Isso tudo é um plano do Eterno. E não venha me dizer que o Eterno não pode fazer alguma coisa. O Eterno pode fazer o que ele quiser. O Eterno é o Todo-Poderoso. Ele não se encaixa no que eu penso, nem no que eu desejo, nem no que eu imagino. Ele é o Ein Sof, o indefinível. Quem sou eu para querer encaixotar o Eterno? Quem sou eu? Quem são os judeus? Quem são os sábios? Quem são quem quer que seja para dizer o que o Eterno pode ou não fazer? O que é isso? Ele fez assim. Ele fez Yeshua ser conhecido no mundo como Jesus. O que fizeram da imagem de Jesus é outra coisa. O engano que veio por conta daquilo que fizeram, daquilo que transformaram a imagem de Yeshua, é uma outra questão. O que o cristianismo, o budismo, o islamismo, seja qualquer ismo, fez com a imagem do Messias, não é da minha conta, nem da sua. Eles vão tratar com o próprio Deus. E eu não queria estar na pele deles. Aquilo que transformaram Yeshua, né? O cristianismo transformou Yeshua. Aquilo que fizeram dele não pertence a mim julgar. Ah, tá, mas eles entendem de uma maneira errada. Sim, entendem de uma maneira errada porque ele está de uma maneira diferente. Ele está com outro nome, ele está com outra aparência, ele fala romano, ele fala grego, ele fala todas as línguas. É o mesmo Yeshua. É o mesmo Yeshua HaMashiach. Por favor, parem com esse negócio de Jesus romano, Jesus não sei o quê. Yeshua Ben Yosef, Yeshua é um, Jesus é outro. Não, eles são a mesma pessoa. O Eterno disse, eu enviarei um como você para o meio do povo. Ouçam a ele, aquele que não ouvir, vão dar contas para mim. Por favor, parem de torcer a verdade. Ok? E aqui diz assim, e se alguns dos ramos foram quebrados, ou seja, alguns não creram, e tu, sendo gentil, não zambujeiro, né? Uma oliveira braba, foste enxertado no lugar deles e participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Ou seja, gentios não se gloriem contra os judeus que não creram. Porque assim como o Eterno cortou da oliveira aqueles que não creram e nos enxertou na oliveira que é Israel, a oliveira é Israel, sempre foi e nunca vai deixar de ser. A noiva do Cordeiro é Israel. E os gentios enxertados em Israel pela fé e pelo sacrifício de Yeshua. Yeshua morreu para me salvar, para te salvar, judeu e gentil, que não crê em Yeshua, vai para a condenação. Não se glorie na Torá.
A Torá não salva. A Torá não salva. A Torá é meio de santificação de quem já foi salvo. Vocês, judeus, meus irmãos, eu participo da mesma fé que vocês. Eu creio no único Deus que se revelou em Yeshua. Yeshua é o eterno revelado à humanidade. Yeshua não é um outro Deus. Yeshua não é uma outra pessoa da Trindade. Não é. Yeshua é o Deus. Este é Yeshua. Não falem besteira. Não desviem aqueles que creem. Não odeiem aqueles que se renderam ao Mashiach. Vocês estão pecando contra vocês mesmos. E você, gentil, como eu, pare de falar besteira. Não deixe de crer em Jesus. Porém, saiba que Jesus não é o próprio Deus feito carne. Jesus é o próprio Deus feito carne. Ok? Bom, no final da história, Yosef se revela a seus irmãos e nós sabemos o que aconteceu. Eu vou terminar essa live, não sei nem se continuou. Eu falei o que tinha que falar. Me perdoem, né, se eu fui enfática demais, mas eu não aguento mais ouvir tanta besteira. Eu desejo que o Eterno abençoe a todos. Desculpem, esse vídeo ficou mega longo, né? Mas é assim. Quando o Eterno fala comigo, eu preciso falar, né? Eu, por muito tempo, me calei, mas eu não faço mais isso, né? O Eterno falou ao meu coração e é assim que é. E é assim que a salvação chega. Às vezes ela é meio truculenta. A verdade, às vezes dói. Mas é assim que cura. Assim como Jacob foi curado quando foi quebrado, nós somos curados quando somos confrontados. Amém? Me perdoem alguma coisa, desculpa aí a aparência, desculpa os barulhos, desculpa qualquer coisa, né? Mas que o Eterno abençoe a todos. Sejam abençoados em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias, o Deus de Israel. Amém? Shalom, shalom, até a próxima, se Deus quiser.